Vamos falar sobre danos morais em relação ao prazo, né? Para se entrar com ações referentes à questão que envolve os voos internacionais e tudo mais. Voos e os danos morais. Vamos às informações de mais uma decisão do STF. STF, prazo para pedir danos morais em voos internacionais é de 5 anos. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que as ações que pedem indenização por danos morais por atraso de voos internacionais ou extravio de bagagens podem ser ajuizadas em até 5 anos. Por unanimidade, os ministros entenderam que o prazo para que a passagem de voos internacionais entre na Justiça para exigir danos morais é de 5 anos, período regido pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso da indenização por danos materiais, o prazo de prescrição é de 2 anos, conforme as convenções de Montreal e de Varsóvia. A Corte julgou o recurso de uma passageira que processou uma companhia aérea do Canadá pelo atraso de 12 horas em um voo que ganhou indenização de R$6 mil. Interessante. Interessante. De certo, é interessante. 5 anos para poder... Até 5 anos você pode requerer, depois de 5 anos você não pode requerer mais. Eu só espero realmente que isso seja um motivo para que as empresas aéreas respeitem os passageiros, né? Nesse sentido, principalmente no sentido de atraso. Várias vezes, Márcio, em minhas viagens, e algumas viagens que eu pude fazer, eu já tive problemas de atraso, mas eram atrasos de quase 24 horas, eram atrasos tipo da gente ter que... Eu já dormi em aeroporto esperando o voo que atrasou ou o voo que foi cancelado. Então realmente eu só espero que esse tipo de cobrança, esse tipo de lei realmente possa fazer com que as empresas tomem muito mais cuidado com os cidadãos, com os passageiros, porque 5 anos é tempo demais e aí às vezes elas esquecem que elas deixaram o passageiro na mão. Então tomara que elas abram o olho. E o legal de tudo Esquece isso... a bagagem que grau os danos. Exatamente, mas eu só espero que diante de tudo isso, as empresas aéreas, porque são vários profissionais que são contratados, que tudo isso, que eles também, eu acho que eles precisam humanizar ainda mais a coisa. A gente está num momento de tecnologia que é muito bem-vinda, que eu sou apaixonado por essa fonte que a gente tem de informação e essa fonte de várias coisas que a gente pode fazer através disso. Mas eu acho que nesses casos precisa se humanizar, porque a gente está esquecendo um pouco disso, né? Colocando muito mais a máquina para fazer coisas e tem coisas que a máquina não consegue fazer. Então, como eles têm muitos funcionários, de repente tomar muito cuidado com isso, porque realmente é uma lacuna muito grande. A gente, enquanto passageiro, Márcio, é tipo assim, um atraso que você sabe que você precisa chegar no aeroporto com no mínimo, 1h30, 2 horas antes do voo, ainda mais quando você é voo internacional. E aí você chega para seguir os ritos e você espera um voo que atrasou, às vezes você esperar 3 horas. 3 horas, e muitas das vezes você perde um compromisso. Quando é voo nacional, várias vezes a gente já perdeu o compromisso e graças a Deus tudo é remanejado, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Porque quando se trata de uma situação de emergência, de última hora, houve um atraso no voo por isso, por aquilo outro, às vezes até entende. Agora, quais são os motivos do atraso, né? Exatamente. Overbook, falta na verdade, a empresa vendeu mais do que pode atender, na verdade o planejamento da empresa não atende aquela situação, são várias as possibilidades. É uma cadeia, né? Atrasando esse voo e que não são de responsabilidade do passageiro, aquele que contratou o serviço. Que vale lembrar, né? Já pensou, você está ali, tua bagagem for extraviada? Não vai muito longe, as brasileiras ficaram presas na Alemanha acusadas de tráfico de drogas. E que, na verdade, a bagagem delas foram alteradas. A minha mala, uma viagem que eu fiz internacional, quando eu voltei para o Brasil, a minha mala não estava na esteira. E aí eu fui procurar minha mala. A minha mala não estava a minha mala não veio comigo. Eu fui embora sem a minha mala de viagem. 2 semanas depois eles chegaram, minha mala quebrada, estourada, e até hoje nunca soube o que aconteceu, só sei que mas eu também nem tinha muita cabeça para correr atrás, mas minha mala chegou em casa 2 semanas depois, não sei onde foi parar minha mala, não sei o que aconteceu, eu sei que ela foi... Voltou quebrada... Voltou estragada, não foi aberta, mas assim, não sumiu nada, que eu me lembre, na época não sumiu nada, mas realmente é uma situação muito complicada. E se eu não estivesse voltando para casa, se eu estivesse indo para uma reunião de um compromisso muito sério e eu precisasse de documentos na mala,
Como é que seria, Então é complicado, mas bem-vinda essa lei, é muito bem-vinda. Eu só espero realmente que as empresas comecem, para não ter que ser responsabilizadas juridicamente, que elas comecem a ficar mais atentas e tomar cuidado com os acertos e com as cadeias que acabam causando esses atrasos.